da vida, mas é também o palco da morte, né? Em Deus não há morte, não há contradição. Então, Deus não é natureza, e a natureza não é Deus. Não é possível uma identidade, né, entre Deus e natureza, ou não se deve, para divinizar a natureza. Ou seja, temos que tratar a natureza como ela é. Se há algo primeiro, não é Deus, nem é o espírito. Se há algo originário, não é Deus, não é o espírito, mas sim a própria natureza. A natureza, ela é originária, ela é primeira, né? Se algo, né, veio de alguma coisa, essa alguma coisa originária é a natureza. Tudo veio da natureza, tudo volta para a natureza. Tudo que é, tudo que existe, existe na natureza. Aqui o próximo é Spinoza, mas a natureza spinoziana, a natura naturans, né, é uma natureza abstrata, é uma natureza quase divinizada, né, idêntica a Deus, né. Fala: "Não, a natureza ela é objetiva, ela não é idêntica a Deus. A natureza ela é primária, ela é originária, ela pode ser observada empiricamente, né, ela pode ser vista empiricamente, ela é a unidade da diversidade, sabe. Ou seja, então é a partir desse conceito de natureza autônoma, originária, independente, né, que Feuerbach faz uma crítica, por exemplo, a essa visão de um antropocentrismo, né, em que o homem está separado da natureza, em que o homem está arrancado da natureza e tem uma relação de dominação, uma relação arbitrária com a natureza. E vai mostrar, não, o homem veio da natureza. O homem é um ser natural. Portanto, é um ser finito, é um ser mortal, né? E deve ter, portanto, uma relação o quê? De dependência, né? E de complementação com a natureza. E aí daí uma crítica que foi às éticas, né? Modernas, que são éticas que falam o quê? De liberdade. Mas é uma liberdade arrancada da natureza, arrancada dos sentidos, da sensibilidade, ou seja, é uma ética que trata da liberdade, o homem é um ser livre, é um ser de vontade livre, vejamos Sêneca, vejamos o próprio Kant, né? É livre quando segue a sua própria vontade, mas é uma vontade, vamos dizer assim, incondicionada. Ora, uma vontade, uma liberdade incondicionada, que não tem condição nenhuma, é uma liberdade que não é liberdade. Ou seja, para Kant, o homem é livre quando ele é livre, né? Guiando as leis do seu entendimento, sem deixar ser condicionado pela sua corporidade, pela sua sensibilidade, pelos seus sentidos, pelas suas pulsões, e sem deixar ser condicionado pela natureza externa. Ora, uma liberdade sem condição é uma liberdade abstrata, é uma liberdade vazia, é uma liberdade sem suas condições, uma liberdade sem as suas condições é uma não liberdade. Se pegarmos Sêneca, o homem é livre apenas no pensamento. Se pegarmos Hegel também, lá nos princípios da filosofia de direito, né, começa o quê? Com a vontade livre se desdobrando. Essa vontade se torna natureza, depois a natureza volta para o espírito se exterioriza, né, se torna direito abstrato, depois se torna moralidade, depois se torna um direito nas instituições sociais, na família, na sociedade civil e no Estado. Ou seja, é uma liberdade se desdobrando só nela mesma. Não é uma liberdade que tem condição externa, está ligada às condições, né, da natureza humana, da natureza interna do homem, da natureza ambiental, da natureza externa. Ou seja, para Feuerbach, a liberdade ela não pode estar arrancada da natureza, das suas condições de possibilidade. E aí muitos, né, espiritualistas, muitos filósofos, falar da liberdade, mostrar que o homem é um ser livre. Claro que o homem é um ser livre, diferentemente, por exemplo, dos animais. Os animais não têm liberdade frente à sua natureza. Os seres vegetais, os seres naturais também não são livres. Os seres minerais também não são livres. O homem é um ser livre, o homem é um ser de vontade, mas essa vontade não é incondicionada, né? Não é uma vontade arrancada das condições, vamos dizer assim, da materialidade, da corporeidade e da natureza interna, da natureza externa. E muitos vão citar um suicídio, por exemplo, como uma prova da liberdade, do pensamento em relação à natureza. Que o suicídio, o homem está matando a natureza, né? Está sobrepondo a natureza, está sobrepondo ao corpo. E vai mostrar que não, quer dizer, quando acontece o suicídio, não foi uma deliberação da vontade livre, houve uma condição, né, que levou o homem à morte. A vida já estando morta na vida, né, uma negação da negação. Ou seja, quando há suicídio, houve suicídio.
decisão espiritual, subjetiva, a decisão da negação da vida, porque as condições para a vida estão negadas. Então é uma negação da negação. Então, para Feuerbach, não é possível verdade fora das condições da natureza, fora das condições do meio ambiente, ou seja, sem condições materiais, né? Uma, uma ética, vamos dizer assim, uma ética materialista, uma ética que vai falar de pressupostos para a liberdade, ou seja, uma liberdade não só do, do querer, né? Não só da vontade, mas do poder, ou seja, das possibilidades. Se eu posso, eu devo querer. Se eu posso, eu devo almejar. Isso não quer dizer limitar a liberdade ao poder, né? Pelo contrário, é potencializar a liberdade. Uma liberdade que não leva em condição o poder, as possibilidades, acaba sendo uma liberdade vazia, uma liberdade sem as suas condições de possibilidade. Também a partir desse conceito de natureza autônoma, né? Natureza independente, que não criada por Deus, não produzida pelo Espírito, e também, né, de uma emancipação da sensibilidade, Feuerbach vai pressupor, vamos dizer assim, a, não mais uma relação arbitrária, né, de supervalorização do homem em detrimento da natureza, ou seja, vai pressupor uma política, um Estado, em que o homem se fortaleça com o outro, né, em que o homem esteja emancipado de Deus, não seja mais mediado pela religião. Que eu não posso, eu não preciso recorrer a Deus para poder. Que eu não sei, não preciso recorrer a Deus para saber. O homem, na relação com o outro, na sua comunidade, o homem se fortalece. O que foi a Baqué? Um Estado moderno, uma comunidade, né? Ou seja, entre os homens, em que um reconheça o outro, em que um, né, só é na medida em que o outro é. Ou seja, sem o outro, o eu não é. O eu precisa do tu, né? Precisa da sua comunidade, mas sem a mediação da religião, sem a mediação de Deus. Ou seja, nós, né, na relação do eu com o tu, de um com o outro, podemos nos fortalecer e fortalecer a nossa comunidade política. Na comunidade política, o homem pode, na relação com o outro, resolver os seus problemas. Não só, né, a política na relação do homem com o outro, mas sim a relação do homem com o outro, do eu com o tu, mas com o outro, que é a natureza, mas que ela também é. Ou seja, uma forma de política que cuide não só da relação do homem com o outro, mas também da relação do homem com o outro e com a natureza. Ou seja, trata-se aqui da emancipação do homem, da emancipação da sensibilidade, mas também da emancipação da natureza. Nós não podemos emancipar o homem só no campo do pensamento, só no campo da exploração, é necessário também emancipar a natureza em relação à exploração, à usurpação, à agressão, ou seja, não é possível uma sociedade emancipada, uma sociedade humana, onde o homem, né, se reconheça pelo outro, onde o homem, né, trate o outro como igual, como seu diferente, sem o qual ele não pode ser, mas também uma relação humana com a natureza, uma relação harmônica com a natureza, uma relação de complementação, uma relação vamos dizer assim, de não separação, de não dominação, de não usurpação com a natureza. Daí, o Feuerbach, ele traz contribuições importantes para se pensar hoje uma ética ambiental, né? Em que o homem não é só sujeito, a natureza também é sujeito. Traz contribuições para se pensar uma ética ecológica, a partir de uma relação do homem em respeito, em harmonia à natureza e aos elementos constitutivos da natureza. Ou seja, o homem, como é um ser que vive da natureza, é um ser que depende da natureza, que não pode viver fora do espaço e tempo dado pela natureza, o homem tem que cuidar da natureza, tem que preservar a natureza. Né? Não só preservar, ampliá-la, cuidar da natureza. Né? E nós vivemos hoje no século, né, na atualidade, um século de crises, é importante, vamos dizer, essa relação não só com o homem, não só com o outro, mas também com a natureza. E uma crítica muito contundente do Feuerbach, né, ao Estado laico, ao Estado religioso, né, ao Estado que quer, vamos dizer assim, através de uma religião ou de princípios religiosos, guiar a própria política, guiar a sociedade. Não, Feuerbach é defensor de um Estado democrático de direito, de um Estado
profano, onde os indivíduos sejam livres da religião. Isso não quer dizer o Estado laico, o Estado profano, o Estado sem religião, não quer dizer o Estado ateu. Quer dizer que no Estado os indivíduos não devem ser guiados por uma dada religião, porque a religião é uma esfera, uma atividade, entre outras. Os indivíduos podem ter religião, né? Mas a religião como uma comunidade, entre outras. Agora, o Estado e a sociedade e a natureza não podem ser guiados por uma dada religião, porque a religião ela não é universal, né? Ela é universal dentre outros. Ela é uma comunidade dentre outras, dentre outras. Daí a importância para Feuerbach que a religião ela não é religare, né? A religião não liga o homem a Deus. A religião ela é desligare na sua essência. Quando ela liga o homem a Deus, ela desliga o homem de outro homem. Quando ela liga o homem a Deus, ela desliga o homem da política, da sua comunidade, já que o homem está com Deus e Deus é tudo, Deus pode tudo, e com Deus o homem se basta. Então o homem não precisasse do outro, não precisasse da sua comunidade. Então a religião é uma forma de desligamento e não de ligamento. O desligamento do homem em relação ao outro, do homem em relação à sua comunidade. Na medida que o homem tem uma relação com Deus, ele não precisa da natureza, já que Deus lhe basta. Se Deus é, a natureza não é, né? Se nós estamos com Deus, não estamos com a natureza. Então, o pensamento de Feuerbach, né, essa tentativa de resgatar a sensibilidade, de resgatar a natureza, de resgatar uma relação de integração, de harmonia do homem com a natureza, ele é um pensador que não pode ser reduzido, como eu falei aqui, apenas pensador de transição, como um mero defensor de uma antropologia como fundamento da teologia, né? Ou como um pensador que não tem nada a nos dizer no século, na atualidade. Pelo contrário, né? Essa questão da sensibilidade, essa questão do sentido, essa questão da crítica à religião, essa questão de uma ética material, né? Crítica ao Estado religioso, a crítica a uma religião que quer assim, dominar o Estado, dominar a política, dominar o homem, né? Ou seja, uma crítica à forma de filosofia, tratam a natureza como desdém, não dão espaço, né, para a centralidade da natureza. Então, é um pensador muito rico, muito complexo. Né? No Brasil, a gente tem poucos materiais escritos, poucos trabalhos publicados, e seria importante, né, gente, não sei se essa live vai contribuir, que nós revisitarmos esse autor, porque ele ficou no final, né, o idealismo alemão, o último representante, é um crítico extremamente contundente ao pensamento hegeliano, e no Brasil nós tivemos uma influência muito grande no começo aqui, da filosofia, do pensamento religioso a partir de Hegel, então o Feuerbach ficou de lado. E tivemos também uma forte presença do marxismo na filosofia, e o Feuerbach sempre foi visto apenas a partir da crítica de Marx, e não visto como Feuerbach, né? Ou seja, como um pensador menor, como um pensador que já foi criticado, superado por Marx, etc. Não é bem verdade. A crítica de Marx a Feuerbach ela é uma crítica, eu vou dizer assim, sobre pontos que não eram trabalhados por Feuerbach. Né? Certo? A crítica da religião do Marx tem um outro sentido, a crítica do trabalho do Marx não é? Tem razão, a crítica ao Estado tem razão, mas me parece que o Marx, né, não viu qual era a prioridade, qual era a centralidade, né, do Feuerbach, do pensamento Feuerbachiano. E o próprio Marx, né, reconhece, vai dizer que ele não podia, né, fazer uma revolução no pensamento, né, não podia assim, superar ou ver os limites do pensamento de Hegel sem a contribuição do Feuerbach. Ele e o Engels, né, chegam a dizer que todos eles, os neo-hegelianos, os intelectuais de esquerda, todos eles eram Feuerbachianos, né? E que o Feuerbach exerceu um papel de extrema importância no século XIX, né? Para o pensamento crítico, para o pensamento emancipatório. Infelizmente, o Feuerbach ele fica um pouco esquecido. Ele entrou na academia, ainda jovem, escreveu a tese de doutorado dele com 24 anos, inclusive dedica a Hegel, né? Depois escreve uma obra, o Pensamento sobre a Morte e Imortalidade, embora ele não coloque o nome dele, mas é descoberto o autor, que era Feuerbach, ele é expulso da academia,
depois vai viver no interior, numa Dorf, né, na Alemanha. Lá ele se casa com uma proprietária de porcelana, acaba levando essa fábrica, né, de porcelana à falência e ele vive uma miséria no interior da Alemanha, né. Escreve depois, em 1841, uma obra muito conhecida aqui no Brasil, A Essência do Cristianismo, né. Eu recomendo que quem tiver interesse leia essa obra, uma obra belíssima, muito interessante, muito atual para se compreender a questão da religião, a essência do cristianismo, e após essa obra ele é condenado, ele é praticamente proibido, né, de falar em público, de falar nas universidades, etcétera, né. Isso é em 1841. E ele recebe várias críticas a essa obra, né, dizendo que Feuerbach acaba subjetivando a religião, que lá na essência do cristianismo, ele, embora seja um crítico do realismo alemão, seja um crítico da filosofia moderna, mas ele acaba sendo um filósofo subjetivista, tratou a religião só no campo subjetivo. Ele vai dizer que não, na verdade, a religião cristã, sim, é uma religião subjetiva, é uma religião espiritual, é uma religião que tem uma base, né, na natureza, e depois vai escrever uma obra para tentar responder às críticas, que são a essência da religião, em 1846, e as preleções à essência da religião, de 1849. Ele escreve uma obra, Das Wesen der Religion, a essência não mais de uma religião específica, mas a essência da religião em geral, que é o sentimento de dependência, né? Mostrando que essas religiões não, não antropomórficas, né, subjetivadas, como a religião cristã, elas têm uma outra base, que é a base da natureza, né, e o que move essas religiões é o sentimento de dependência que o homem tem em relação à natureza. E vai depois escrever lições sobre a essência, essa obra, A Essência da Religião, porque ele vai ser convidado por Goethe, por intelectuais da Alemanha, a dar palestras, né, na Universidade de Heidelberg. Ele escreve as preleções, as lições, que são publicadas depois, tá certo? E ele é chamado para dar aula, para explicar a sua filosofia, né, aos estudantes de Heidelberg, mas ele também acaba sendo proibido de falar em público, né. Ele dá essas aulas escondido, numa sala, né, na prefeitura de Heidelberg, tá certo? Feuerbach chega a se filiar no Partido Social Democrata, né, chega a ler o livro 1 do Capital, né, ou seja, era, assim, engajado, não politicamente como Marx, né, mas acompanhava os movimentos revolucionários, movimentos socialistas, né, na Europa, e era, assim, um grande, assim, crítico do seu tempo. Foi e era, né, um pensador, vamos dizer assim, de extrema importância para o pensamento crítico europeu. No Brasil, nós temos publicados, nós temos mais ou menos eu acho que temos uns 21 a 30 volumes, né, em alemão da obra do Feuerbach. Dessas obras, 21 a 30 volumes, mais ou menos, nós temos apenas 2 obras grandes, né, a Essência do Cristianismo, está publicado no Brasil, temos as Preleções, que são lições que o Feuerbach deu sobre a essência da religião. A essência da religião não está publicada, e temos três textos pequenos que foram publicados em 1839 e 1841, que é as teses provisórias para a reforma da filosofia, a necessidade de uma reforma da filosofia e os princípios da filosofia do futuro. Esses 3 textos, as teses provisórias, né, a necessidade de uma reforma da filosofia e os princípios da filosofia do futuro, foram textos bastante elogiados por Marx, por Engels, pelos neo-hegelianos, né, eles ficaram muito encantados com a crítica do Feuerbach à modernidade, às tradições da filosofia moderna e principalmente a filosofia hegeliana. Ele abre nova perspectiva frente, né, à filosofia hegeliana, que era uma filosofia difícil de ser criticada, uma filosofia difícil de ser superada nessa época, né, um sistema fechado, um sistema hermético, né, e Feuerbach é o primeiro crítico, assim, contundente, crítico profundo, mostrando as lacunas, as deficiências do pensamento de Hegel, por exemplo, essa questão da sensibilidade, essa questão da natureza, né, no pensamento de Hegel, a natureza apenas como um desdobrado do espírito, apenas como o outro do espírito. Não, a natureza não é o outro do espírito, não é o desdobrado do espírito. Não se começa com o espírito, não se começa com
como Hegel quer na ciência da lógica, né, com o começo, ou com o ser, que é o nada, né? Ou seja, na verdade, Hegel começa com o lógico, um lógico não é ontológico. Começa com um conceito de ser, mas é um ser abstrato. Para Feuerbach não existe esse ser abstrato, esse ser lógico. O ser pressupõe determinidade, né? Como é o ser concreto, é determinado, né? É finito, concreto. Em vez de começar com esse abstrato, esse começo, que o Hegel está dizendo que é o verdadeiro começo, é o começo que ainda não é, mas que é, né? O começo que é lógico, que é e se é ontológico, e tem uma contradição entre o é e não é, e dessa contradição esse começo vai se determinando e se torna natureza, depois volta para o espírito se desenvolve, depois se objetiva no direito, na moralidade e nas instituições sociais, ou seja, no espírito objetivo, família, sociedade civil, Estado. Esse começo, na verdade, é a própria razão, né? É a própria ideia do Hegel, ou seja, Hegel não sai da razão, não sai do pensamento, ou seja, fica só na abstração. O ser Hegel, na verdade, não começa, não passa pela finitude, não passa pela natureza, não tem uma filosofia da natureza, tem uma condenação, acessibilidade lá na fenomenologia do espírito, acaba sendo que vai chamar uma mística racional, né? Uma espécie de teologia racional. Assim como a teologia cristã, né? Fé de Deus, tudo, Deus como criador de tudo, a razão, nos hegelianos, aparece também como uma espécie de todo, que cria tudo, que produz tudo, que, na qual, né, na razão, tudo se resolve sem resolver nada, sem passar pela finitude. Né? Ou seja, um pensamento que não é crítico, né, que não enfrenta as contradições no mundo real, etc. Bem, meus colegas, seriam essas questões iniciais que eu gostaria de expor, né, aqui para nós começarmos, se for possível, né, alguma pergunta, alguma questão, algum, né, um debate. Então, fico à disposição caso alguém queira fazer alguma colocação, alguma intervenção, né, algum complemento. Eduardo, eu já queria parabenizar pela aula tão rica e pela sua clareza. Uhum. O senhor faz uma tradução muito boa, acho que não só em Cuiabá, mas nunca vi ninguém, por exemplo, ler ou traduzir Hegel de um jeito tão acessível, eu lembro bem das aulas. Uhum. A gente vai abrir um espaço aqui para questões, né, para os nossos professores e alunos que estão aqui, e aí... Professor, nosso departamento, professor Deda, uma questão aí. Professor, boa noite. Boa noite. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, porque parece que influencia o Marx, tem uma relação muito forte e, e Marx aparece muito mais nas nossas leituras do que o Feuerbach. Mas alguns aspectos da sua fala, né, e a gente já agradece dessa fala sobre esse autor, esse filósofo, pensador importante para nosso departamento, até para que os alunos se sintam também incentivados a fazer pontes e diálogos com suas pesquisas, né? Alguns aspectos que o filósofo que é bem interessante para se pensar uma filosofia concreta, não uma filosofia da vida, chamamos assim, ou o filósofo que nos chama a pensar o homem, mas de um aspecto, como o senhor falou, é bem interessante. O indivíduo, não, mas assim, a coletividade, né? Esse aspecto da comunidade que parece ser bem importante no pensamento do Feuerbach, né? Se pudesse falar disso e um pouco da uma outra questão da natureza, porque acho que mais do que nunca nós estamos vivendo um problema planetário, né? Que nós chamamos de casa comum, mas muito afetada, né? E muito agora na Covid, nós nós sentimos essa questão que perpassou toda a humanidade e queria que fizesse uma conta. O que foi a bateria para nos dizer dessas duas coisas, né? Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se... Como é o nome do colega que falou? Eu estou sem... Pode chamar de Deda, professor Deda. Francisco das Chagas, chamar de Deda. Deda, né? Deda, muito obrigado pela sua colocação. É uma colocação muito importante, muito interessante, tá certo? A filosofia de Feuerbach, você falou muito bem, é uma afirmação da filosofia, é a afirmação da finitude, né? Uma afirmação da natureza, ou seja, da vida real, da vida concreta. Daí uma crítica à religião, no sentido mais geral, que vai afirmar uma vida não concreta, uma vida atemporal, não mundana, uma vida celestial, né? A afirmação de Feuerbach, a vida concreta, a vida natural, a afirmação à natureza, é uma crítica a uma religião que, ao afirmar, ao privilegiar a vida celestial, ao privilegiar o paraíso, leva o religioso, né, a uma indiferença à vida real, a um alheamento à vida real. Logo, né, uma relação de indiferença, de cooperação com a vida real. Ou seja, se a religião privilegia não a vida real, não a vida material, não a natureza, não a vida natural, ela vai privilegiar uma outra vida, ela pode levar o homem a um estranhamento em relação ao seu mundo, a uma indiferença ao seu mundo. Portanto, colaborar com o que está aí, né? Ter uma relação de cooperação, de afirmação a uma vida inumana, a uma vida estranhada. Ou seja, na medida em que a religião estimula o homem, né, a buscar uma outra vida, a buscar o paraíso, essa religião pode levar o homem a um desprezo à vida concreta, à vida material, à vida presente, à natureza, né, à vida natural. E pode ter uma relação dessa indiferença de apologia ao que está aí, até de forma inconsciente, né? E colaborar para prolongar, para permanecer a vida alienada, a vida estranhada, né? A vida inumana, etc. Então, a tua pergunta é interessante, quer dizer, uma filosofia do Feuerbach, que é uma filosofia da natureza, que é uma filosofia da finitude, que é uma filosofia, né, da vida temporal, da vida, né, concreta, material, ela pressupõe uma crítica a uma religião que vai afastar o religioso da vida real, da vida concreta, levá-lo para uma vida celestial, e deixando o homem religioso aqui numa relação de apatia, de indiferença ou de cooperação com o mundo, com a vida estranhada, alienada. A segunda questão que você colocou, que eu acho muito importante, que é a questão da natureza, né? Quer dizer, Feuerbach é uma filosofia da afirmação da natureza. É uma afirmação de uma filosofia em que o homem não pode ter, como teve na modernidade, esse comportamento de senhor, de dominador, né? Daquele que usurpa a natureza, que explora a natureza, que agride a natureza, ou seja, nós olharmos a modernidade, é toda a ciência e a filosofia levando o homem para dominar a natureza, para instrumentalizar a natureza, explorar os recursos da natureza em função da sua liberdade, né? Para satisfazer as suas necessidades, mas sem uma preocupação com a natureza. E o Feuerbach é considerado pelos defensores, né, da ecologia, pelos defensores, né, do meio ambiente, como o primeiro filósofo a defender a questão da natureza, a defender uma relação de complementação, né, uma relação de harmonia entre homem e natureza. Ou seja, se o homem veio da natureza, ele precisa da natureza, ele não pode viver fora da natureza. Né? Mas a natureza precisa ser cuidada, precisa também ser preservada, ela precisa também ser ampliada, né? O homem pode cuidar, pode ampliar, e não ter só essa relação de truculência, né? De usurpação, ver a natureza só como uma coisa, só como um objeto para ser explorado, para ser utilizado. Né? E é interessante que a emancipação que o Feuerbach defende é a emancipação dos sentidos, é a emancipação da sensibilidade, ou seja, uma sociedade ela é inumana não só porque explora, né? Não só porque reifica, coisifica, ou seja, não só porque deixa a subjetividade carcomida, reificada, codificada, arruinada, deixa o corpo arruinado, explora, né, o ser humano. A emancipação não é essa emancipação contra a exploração, ou contra, né, uma subjetividade reificada, codificada, arruinada, mas é contra também uma sociedade que reifica, que coisifica, né, que bestifica, que desumaniza os sentidos humanos. Ou seja, é necessário emancipar também os sentidos. É necessário também emancipar a sensibilidade,
contra uma sociedade que reprime a corporeidade, né? Que reprime a materialidade, que reprime a sexualidade humana, e também contra uma forma de emancipação que não vê a emancipação da natureza. Nós não podemos hoje lutar pela emancipação do homem sem emancipar também a natureza. Nós não podemos lutar hoje pela liberdade, né? Humana, pela igualdade humana, pela justiça humana, sem colocar também a natureza nesse projeto da emancipação. Iniciou o Feuerbach, ou seja, a emancipação humana parte da emancipação da natureza. Né? Ou seja, o projeto em que homem e natureza não se separam. A filosofia de Feuerbach é uma afirmação da antropologia e da natureza, ou seja, da antropologia e da fisiologia. Né? Ou seja, que o homem seja resgatado, que a natureza seja resgatada, que se repense uma relação, vamos dizer assim, ética, né? Uma relação de humanização e de complementação entre homem e natureza. Não sei se vocês me ouviram? Nós temos aqui a pergunta de uma aluna nossa, a aluna Vanessa, Uhum. que pergunta: como você observa a relação do homem contemporâneo com a natureza? Depois dessa pergunta, o professor Matheus também vai fazer uma pergunta. A pergunta da nossa aluna Vanessa é: como você observa a relação do homem contemporâneo com a natureza? Pois é, eu acho que é muito próximo, né, a colocação do professor Deda, né? É, eu acho que nós temos muitos problemas, mas temos uma ciência extremamente desenvolvida. E se nós olharmos o ideal da ciência moderna, é o quê? Dominar a natureza, conhecer a natureza e fazer intervenções, previsões para que o homem não possa, né? Ou seja, ser engolido por problemas naturais que podem comprometer a sua vida. Só que a ciência ela não é livre, né? A ciência não é autônoma. A ciência ela não tem, na verdade, essa liberdade para intervir, né, na natureza e antecipar nós e dizer a nós o que devemos fazer. O vírus, né, a pandemia demonstrou isso, quer dizer, a ciência ela é muito presa ao mercado, muito presa ao capital, né? Ou seja, a ciência sabe dos vírus, né? Sabe das ameaças, né, que a humanidade está passando. Mas para que algo possa ser feito, para que a natureza, né, possa ser cuidada, para que haja uma intervenção que cuide de fato da natureza, o capital só vai fazer se der dinheiro. Né? E para dar dinheiro tem que matar muita gente, destruir muita natureza. Né? Então, é preciso que nós, né, intelectuais, nós estudantes, nós pesquisadores, nós sejamos engajados. Né? É uma tarefa assim, das pessoas humanizadas, é uma tarefa dos intelectuais comprometidos, das pessoas compromissadas, perceberem que hoje nós não podemos falar de emancipação só do homem, não podemos falar só de uma emancipação econômica, né? Só de uma emancipação da subjetividade carcomida, né? Destruída, mas também uma emancipação da natureza. Ou seja, a natureza não pode ficar de fora. Né? Nós temos que ter responsabilidade com as próximas gerações, né? Ou seja, que mundo a gente está deixando para as próximas gerações? Talvez um mundo mais problemático, né? Com muito mais problemas, né? Tá certo? E é importante também a emancipação do nosso sentido. Na medida que os sentidos também são emancipados, a gente vai ter uma relação qualitativa com o mercado, com as empresas, né? Não ouvir qualquer coisa, né? Não ver qualquer coisa, não consumir qualquer coisa, ou seja, ter uma relação crítica com aquilo que a gente consome, uma relação crítica com aquilo que a gente vê, uma relação crítica com aquilo que a gente escuta, né? Então, eu penso que é muito importante o nosso compromisso como pesquisador, como professor, como intelectual, né? Com pessoas interessantes, termos uma atitude crítica, né? Termos uma relação crítica com o nosso tempo, uma relação crítica que vise a emancipação do homem e da natureza, que vise um projeto que envolva também, né, resguardar a natureza, ampliar a natureza. Porque nós estamos numa situação muito, muito séria, né? Ou seja, né, passamos por uma pandemia e percebemos que a humanidade pode sim, né, chegar a uma situação de extinção, né? Se não houver mudança na lógica da sociedade. A lógica da sociedade do capital não é uma lógica para manter, não é uma lógica para emancipar o indivíduo, não é uma lógica para emancipar o ser humano. Né? É uma lógica de exploração do corpo, de exploração do espírito e de exploração dos recursos da natureza. Então é importante que nós sejamos engajados, sejamos críticos e tenhamos, né, um comportamento diferente, atitude diferente.
ou seja, que sejamos ativos, né? E conscientes. Muito obrigado, Vanessa, pela sua colocação, viu? Boa noite, professor. Pois não. Obrigado pela sua fala, foi muito interessante. Eu tenho duas perguntas breves. Como é teu nome, por favor? Matheus, eu sou o professor Matheus, aqui da UERJ. Tá, obrigado, Matheus. É porque eu não estou vendo aqui. A primeira, me pergunto se em algum momento Feuerbach identifica, delimita o cristianismo que ele critica, por exemplo, luterano, alemão, ou se ele está fazendo uma crítica mais geral do cristianismo. E na sua crítica, na crítica de Feuerbach, no caso, né, da relação do cristianismo com a natureza, como é que ficaria esse pensamento diante, por exemplo, do que a gente tem hoje, que é como ecoteologia, que já é um cristianismo engajado na preocupação com a natureza? São essas duas perguntas. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Matheus, viu? Excelente colocação. Vejamos que o Feuerbach escreve essa obra, né, A Essência do Cristianismo. Então, aqui você tem razão, não há um detalhamento, embora ele fosse um grande teólogo, né, um grande conhecedor de teologia, de religião, um grande conhecedor do cristianismo, tá certo? Mas ele vai falar da essência, na verdade, em geral, né? Não de um cristianismo específico, tá certo? Né? Qual é a essência da religião cristã? Para ele, a essência da religião cristã é a antropologia, ou seja, é um Deus antropomorfizado, né? Um Deus personificado, é um Deus persona, é um Deus subjetivo, é um Deus moral, é um Deus qualitativo, certo? É um Deus que está arrancado da natureza, que está desprendido da natureza, e que, né, cria a natureza e o homem e interfere na natureza sobre o prazer. É claro que a gente pode ter, né, São Francisco, por exemplo, uma relação positiva com a natureza, ou diversos cristãos, né, podem ser engajados com a natureza, mas filosoficamente, para Feuerbach, me parece, né, tem algumas implicações na existência de Deus, na questão dos milagres, né? Tá certo? Na questão da providência, na questão da Virgem Maria, né? Na questão da vida pós-mortal. Essas questões assim, de fundo filosófico, né? Essas questões elas não podem, né, serem sustentadas com discussão científico-filosófica sobre a natureza. Como é que você vai explicar, né, milagre se a natureza existe, se defende a natureza? Milagre é justamente o quê? O homem negando a dureza da lei, né? É o homem infringindo a lei da natureza. Eu andar sobre a água, eu transformar, né, algo seco em cheio. Né, quer dizer, o milagre seria a transgressão do homem da resistência à natureza, certo? Como é que fica a questão da providência? Como é que fica a questão da Virgem Maria, né? Como é que fica a questão da ressurreição? Ou seja, como é que fica a questão da vida pós-mortal? Então, há uma série de questões que talvez, né, no debate com a natureza, essas questões sejam difíceis, né, de serem sustentadas no campo científico, filosófico. Não quer dizer que isso não seja sustentado no campo da fé, né? Religião também é fé, certo? Religião também é crença, e a gente tem que respeitar, né? Quer dizer, muitas coisas podem não ser sustentadas cientificamente, podem não ser sustentadas filosoficamente, mas no campo da fé a gente tem que respeitar. Agora, a fé, ela é interna, a fé, ela é individual, ela é sensível. Agora, se é minha fé, eu não posso querer que minha fé seja a tua fé. Eu não posso querer que minha fé seja a fé dos outros. A fé é uma coisa do sentimento, eu sinto assim. Se eu sinto, nós devemos respeitar. É um grau do é um grau do ontológico, é um grau de verdade, né? Eu posso sentir, né, Virgem Maria, eu posso sentir Deus assim. E é para mim. E se é para mim, tem um grau de verdade. Agora, se eu for filosofar, for no campo da filosofia, no campo da ciência, tem outras mediações, né? Tem outros argumentos, tem outros fundamentos, que não são os fundamentos da crença, não são os fundamentos do sentimento religioso. Eu penso que a religião não precisa ser inimiga da filosofia, não precisa ser inimiga da ciência, não precisa ser inimiga da política. A filosofia, a religião também tem elementos humanos. Quando você diz que Deus é, né? Deus é o homem, Deus é amor, Deus é onisciência, você também tem inversamente uma religião que fala de tolerância, né? Que fala de amor, que fala de fé, certo? Né? Ou a religião igual à natureza, fala também um Deus que ama a natureza, Deus que você pode também inverter. Você pode ter uma religião que nega o homem, que nega a natureza, mas você pode ter uma religião
no mundo, né, vamos dizer assim, da intolerância, no mundo, vamos dizer assim, do dogmatismo, no mundo da violência, uma religião que prega a paz, que prega o humanismo, né, que prega a tolerância. Então a religião pode colaborar com a política no sentido de reforçar o amor, de reforçar a tolerância, né, de reforçar o humanismo, entende? Ela pode ser parceira, né, e aí não precisa brigar com a fé das pessoas, precisa, né, querer fazer com que as pessoas comprove científico, filosoficamente sua fé. A fé ela tem um outro fundamento, ela tem né, uma outra base, tá? É o sentimento. O sentimento é pessoal. Eu não posso sentir o que você sente. Você não pode querer que eu sinta o que você sente. Mas se você sente no campo da religião, eu penso eu que tem que ser respeitado. E a gente não precisa trabalhar de forma, né, como antítese. A gente pode trabalhar religião, ciência, filosofia como atividades complementares. Agora, eu não posso querer que a religião seja a verdade, ou seja, a única verdade. O que a minha religião, como eu sinto, ou como meus pares, ou meus membros, vamos dizer assim, né, da minha religião sentem, deva ser para todos. Eu acho que esse é um problema. Às vezes. Se eu faço parte de uma religião, tem que ser respeitado, mas entender que é a minha religião, que é no campo do sentimento, que é no campo da fé, né? E que é possível outras pessoas sentirem diferente, né? Ter um sentimento diferente sobre Deus, ter um sentimento diferente sobre a natureza, ter um sentimento diferente, né? Sobre o afeto humano. Mas eu acho que há também, por trás da religião, o humanismo, entende? Há elementos também éticos, né? Há elementos também da tolerância, do amor, da convivência, então, a religião também traz uma positividade, ela não é só negatividade, ela não é ignorância, ela não é, algo que é tosco, né? Ou seja, que avesso à filosofia, avesso à ciência, não, né? Ela no campo no campo do sentimento, mas pode ter uma relação positiva com a filosofia, uma relação positiva com a ciência, uma relação positiva com a política e colaborar, né? Nós sermos parceiros, penso, né? Entende? Eu não sei se eu falei que o Matheus, né, colocou muito bem, tá certo, Matheus? Né? Mas, assim, sobre o cristianismo, acho que é um objeto a ser pesquisado, né, esmiuçado, embora tenha alguns textos do Feuerbach sobre Martim Lutero, né, algumas especificidades do cristianismo do Lutero, tá certo? Né? Mas eu, particularmente, não pesquisei, mas tem alguns textos do Feuerbach sobre isso, tá certo? Professor Eduardo, professor Marcos, Pois não. agradeço pela fala, pela meditação filosófica, né? Uma noite de muito aprendizado. Gostaria de tentar, meu balbuciando aqui, fazer uma questão, né? O senhor falou muito quer dizer, no início destacou um pouco a coisa de uma certa, talvez, má compreensão do Feuerbach e situá-lo apenas como um pensador de transição. Talvez obscureça muitas questões que o Feuerbach traz na sua produção filosófica. Uhum. Agora, eu queria escutar um pouco do senhor talvez assim a grande, me parece, pelo que eu escutei do senhor, a grande questão filosófica do Feuerbach toca mesmo no coração da própria história da filosofia, na própria filosofia. Quer dizer, a sua fala, natureza e liberdade, o senhor falou muito da emancipação da natureza e emancipação do homem, quer dizer, do homem e da liberdade. Uhum. Então, falar de emancipação, de algum modo, implica, né, ou pressupõe que há um travamento, uma compreensão que precisa ser superada acerca da natureza e acerca do homem. Né? O conceito de natureza e o conceito do homem, tal como a tradição foi trabalhada. Então, e aí automaticamente eu pensei, né, você falando e tentando situar um pouco, que o século XIX, aí, né, onde Feuerbach viveu e escreveu, é uma época, um momento muito crítico, tanto da religião, da filosofia, né, tanto da religião, do cristianismo, quanto da própria filosofia, quanto ao próprio modo
de pensar e fazer filosofia, né? Pensando em 42, 43, o Marx, né, na crítica à filosofia do direito, né, fala lá na introdução, que é escrito posteriormente, que na Alemanha a crítica da religião está feita, né? É muito interessante porque certamente ele está visualizando o Feuerbach, né, que em 41 escreve a essência do cristianismo, né? E aí tem as obras que o senhor fez menção, né? Acho que também de 42, que é a necessidade da reforma da filosofia e princípio da filosofia do futuro. Olha, esses títulos parecem indicar reforma da filosofia, princípios, não, é um conceito muito importante na tradição, da filosofia do futuro, né? Então, parece que o Feuerbach está fazendo uma crítica muito nuclear ao próprio modo como se fazia filosofia, né? Então parece que ele se situou entre o teísmo, o cristianismo e o idealismo alemão. E aí me parece a ideia dessa nova uma recuperação, né, ou uma criação de um conceito de natureza, que eu queria que o senhor falasse um pouco, né, essa é a pergunta, e o conceito de espírito, porque a tradição, ela trabalha a ideia de natureza, parece mais como um produto do espírito. Né? O idealismo alemão, o homem é determinado pelo espírito. Né? Fichte, Schelling, Hegel, o homem é espírito. Não? Então, a natureza parece que decorre, ela procede aí do espírito. E parece que o Feuerbach inverte isso, parece que a natureza ela precede o espírito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E só para concluir, quando eu, escutando a sua fala e articulei isso, eu lembrei lá da ideologia alemã, precisamente na parte textual sobre o Feuerbach, tem uma frase lapidar, que é de arrepiar lá do Marx, que diz assim, que o Marx olhando para a filosofia do século XIX, né, e comentando o Feuerbach, aí ele diz que foi, sobretudo com Hegel, né, que o Hegel é o máximo da filosofia, né, que é a ideia do espírito absoluto, espírito subjetivo, etc., que o senhor bem falou, da exteriorização no Estado, né, etc. Mas o Marx fala que, na verdade, foi um processo do apodrecimento do espírito. Eu acho isso lapidar, apodrecimento do espírito. Então, quer dizer assim, isso que parecia ser o máximo, né, no idealismo alemão, do ponto de vista do Marx, é um apodrecimento, é podre, está podre, é um ídolo. E parece que o Feuerbach dá fôlego isso ao Marx, porque ele escreve isso na ideologia alemã, na parte textual que ele está discutindo o Feuerbach. Não sei se ficou claro aí, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Marcos, está me ouvindo, Marcos? Também. Muitíssimo obrigado pelas belíssimas colocações, pela colaboração das tuas intervenções, tá certo? Primeiro, há um texto do Marx, que é a introdução à crítica à filosofia do dia de Hegel, né? Ele escreve uma recepção à filosofia do dia de Hegel, e depois escreve uma introdução. Era como se fosse uma introdução a esse escrito. Mas acaba sendo um escrito autônomo, né? E lá Marx diz que tem que negar a filosofia. Mas negar a filosofia é fazê-la, concretizá-la, né? Ou seja, que a filosofia tem que agarrar as coisas pela raiz, né? E pela raiz para que ela possa virar as coisas, aprendê-las e transformá-las, de forma que a filosofia passa a ser não só teorética, mas ela tem uma força também material capaz de modificar o mundo. Ora, o Feuerbach vai dizer uma coisa muito parecida. A filosofia ela ficou muito uma filosofia de escola, né? De sistema. É um filósofo negando o outro. É um sistema negando o outro. Mas a filosofia, por isso que ele escreve a filosofia do futuro, a filosofia ela tem que se tornar religião. Não no sentido teológico, não no sentido, né, de princípios religiosos. No sentido de religião, é no sentido que a religião é como se fosse algo comum para os homens. A filosofia também tem que se tornar algo comum para os homens, né? Ela tem que se tornar religião nesse sentido, sair
dos muros da academia, né? A filosofia tem que estar presente no seu tempo, ela tem que se materializar no seu tempo, entende? Não é? Não ser só uma filosofia de escola, só fechada na academia. Nós, por exemplo, fazemos filosofia, nós conhecemos bem, né, a questão da justiça, a questão do direito, a questão do Estado, da política, né? Conhecemos os clássicos, mas muitos de nós vivem alheios ao nosso tempo, né? Ao seu tempo, ou seja, não participa da história, não faz uma relação crítica do que sabe sobre filosofia de direito com o direito, né, brasileiro, com o direito internacional. Conhece muito, por exemplo, justiça, mas faz uma crítica à justiça brasileira, à injustiça brasileira, ou à justiça, à injustiça internacional. Ou fala sobre o homem, mas o homem, ou sobre a alienação, mas fora do mundo, fora da realidade. É importante que a filosofia se presentifique, né? Que a filosofia também pense o seu tempo. Tá certo? E o Feuerbach diz, olha, essa filosofia, embora que ela seja, né, sublime, a filosofia do Hegel, etc., mas é uma filosofia que não está, na verdade, né, saindo do pensamento. O Hegel o quê? Parte do pensamento. Né? Ou seja, o Hegel diz, por onde começar? Eu só posso começar pelo começo. Eu não posso começar pelo que é. Se eu começo pelo que é, não é o começo. E se eu começo por algo que já é finito, isso é como se fosse uma imposição do filósofo, né? Imposição do filósofo a um outro filósofo. Isso não tem uma validade necessária, científica. Eu tenho que começar pelo próprio começo. Ou seja, começar pelo que não é. Começar pelo que não é, ou seja, puramente lógico, mas que é o conceito de ser. Mas isso é uma abstração. Isso é algo do pensamento, é do lógico. E esse lógico que é e não é, mas que é, e que ainda não é, tem uma contradição, vai se pondo, vai se tornar natureza. Esse espírito, né, que começa, esse absoluto, se torna natureza, veio para fora, através da contradição. A natureza depois se desenvolve, retorna ao espírito. O espírito se desenvolve lá na fenomenologia do espírito, a se tornar consciente. Depois, esse espírito se objetiva nas instituições, né, no direito, depois no campo, né, mais subjetivo, na moralidade, depois no campo da eticidade, família, Estado civil, Estado, e aí o espírito, a consciência, resolve os problemas, mas está no campo do espírito, né? Resolve o problema do estranhamento, o problema da exploração, o problema da negação da natureza, no campo do pensamento, mas não no campo do existente. Ou seja, a filosofia tem que se fazer presente. E o Feuerbach é um crítico dessa filosofia do Hegel, né? Ou seja, que é uma filosofia puramente abstrata, puramente lógica, né? Que ele vai chamar de uma forma de teologia racional, que não passa pela finitude, não passa pela história, né? Embora ele diga que está passando, tá certo? E o Feuerbach é muito crítico, vai dizer, olha, não dá para pensar que a natureza é um desenvolvimento do espírito, né? Que a natureza ela é, vamos dizer assim, uma sequência do espírito. Não, né? O espírito é dependente da natureza, né? Ele não é primário, né? Primário é a natureza. O espírito é a natureza que veio ao espírito, né? O espírito é a natureza consciente, mas o espírito não é primeiro. Agora, a natureza ela é primária e ela tem sua interioridade, né, de imaterialidade ou de idealidade, de forma tal que é possível, né, a partir de uma idealidade, uma reflexividade emanando da natureza, a natureza passar a ser espírito, né, a chegar a ser espírito. Ou seja, o que é o espírito? É a natureza que veio, né, a espiritualidade. É a natureza que tornou consciente de si. Mas o espírito não pode ter primazia sobre a natureza. Ele não pode ser o determinante sobre a natureza. Não é? É como se a natureza, por si só, ela fosse escuridão, indeterminação, que não tivesse sentido, e que precisasse do espírito para ordenar, para organizá-lo. Não, a natureza tem uma ordem, tem uma lógica, né? Tem um sentido, tem uma idealidade, tem uma reflexividade dentro dela. Não precisa de um espírito para organizá-la, para sistematizar, né? Para dizer o que ela é, etc. Né? Tá certo? Então, por isso que o Feuerbach fala de uma reforma da filosofia, né? E hoje a gente está precisando também. Eu acho que a minha geração, a nossa geração, fez uma grande contribuição para a gente ter filósofos, ter profissionais da filosofia, com um domínio de língua, com um domínio de uma tradição, né? Com um conhecimento de um dado filósofo, de alguns filósofos. Agora, me parece que nós precisamos articular o que nós sabemos, articular a filosofia com o nosso tempo. Ou seja, pensar também as nossas demandas, ou seja, fazer com que os alunos de filosofia também possam pensar, possam colaborar, né?
E não só dizer o que o Marx disse, não só dizer o que o Feuerbach disse, ou o que o Nietzsche disse, né? Ou o que a Hannah Arendt disse. É importante que a gente dê liberdade aos alunos a criarem, a pensarem, a articular, né, um autor com o nosso. Isso não é fazer sociologia, isso não é fazer história, isso é fazer filosofia. Perguntar pelo direito, né? Pela essência do direito no Brasil, perguntar pela essência da justiça no Brasil, tá certo? Pela justiça no mundo, perguntar, tá, a partir de uma filosofia da natureza, pelas condições ambientais no Brasil, né? Pela situação da região da Amazônica, né? Como é que está isso no Brasil, a relação com os índios, né? Com os nossos recursos naturais. Se nós fazemos isso, nossos alunos são reprovados, na é verdade, nos projetos, mestrado, doutorado, né? Ou, para muitos, é visto como não filosofia. Pelo contrário, os filósofos pensaram o seu tempo, os filósofos articularam, né, a contribuição dos clássicos a pensar as suas demandas. Eu acho que está na hora de nós pensarmos também, né, o existente, pensarmos no nosso tempo, pensarmos nos descamisados, pensarmos nos que não têm moradia, pensarmos no meio ambiente, pensarmos nos índios, pensarmos, né, os homossexuais, as lésbicas, né, as mulheres, nossas demandas, o futebol, a novela, a música, entende? Eu acho que a filosofia não pode ficar só, né, no campo do conceito, só no campo do domínio de uma tradição. Eu acho que isso é importante. Resguarda a tradição, né? Resguarda o domínio de um autor. Isso é muito importante, resguarda a escrita. Mas nós estamos, me parece, né, um pouco devendo, né? Um pouco tardio. Né? A gente precisa sair dessa caminho, dessa prisão que o Feuerbach está denunciando aqui no século XIX. Né? A filosofia moderna ela ficou escolástica, ela ficou presa na academia, ela ficou presa em escolas. Né? Hoje nós temos o quê? Um encontro na Ampof, né? Os grupos fechados. Né? São os grupos discutindo as mesmas coisas, as coisas que a gente já conhece, as coisas que a gente já sabe. Né? Pouca coisa nova surge, né? Pouca coisa inusitada aparece, né? Pouca crítica surge. Se alguém critica, você não é marxiano, você é nietzschiano. Pelo contrário, a filosofia ela vive de crítica, né? Ela vive de rompimentos, ela vive, né, fazendo relação com o seu tempo. E nós, brasileiros, eu acho que nós temos isso como desafio, como meta. Nós tínhamos uma meta antes, qual era? Nos profissionalizar, né? Dominar uma tradição, dominar uma língua, né? Resguardar uma tradição, resguardar a escrita filosófica, nós fizemos isso. Agora, eu acho, né, que nós temos outras metas, outras demandas, outras urgências. Ler a gente, tem preconceito entre nós, né? Queria agradecer a vocês por terem me convidado, né? A generosidade, porque a gente não convida nossos pares, né? A gente não convida nossos colegas, a gente tem um preconceito, né? Com os nossos autores, com os nossos pares, né? A gente não quer se escutar, não quer ouvir o outro, né? A gente é muito fechado, muito sisudo, né? A gente dialoga muito pouco, a gente troca poucas ideias, a gente interage muito pouco, cada um fica fechado, né, nos seus grupos, nos seus autores, e eu queria agradecer a generosidade de vocês me convidarem para estar aqui. Né? A gente também tem intelectuais, também tem pessoas que pensam, né? Pessoas que também conhecem, a gente pode dialogar, pode conversar de uma forma democrática, né? De uma forma plural, sem um querer impor o outro, né? Seu pensamento, tá certo? Né? Então, vocês estão de parabéns, né? Abrir a academia, abrir o debate, abrir a discussão, né? Trazer outras pessoas, por que não? Ajuda também a pensar a nossa tradição, pensar diferente, ajuda a pensar, né, o idêntico. Né? A gente ter a pluralidade, ter a diversidade, se enriquece a academia, enriquece, né, os alunos, é instigante, é estimulante. Né? Esse que é o Feuerbach, olha, a filosofia está caduca, está fechada, né? Ela não tem relação com a história, não tem relação com o mundo. O Marx também fez isso. Daí um certo repúdio, tem razão, foi bar, né? Foi chama para a emancipação, emancipar os cientistas, emancipar a natureza, né? Tirar o homem dessa relação né? Só de abuso com a natureza, né? Fazer uma crítica a uma religião que pode colaborar com, né? Levar o homem para outro mundo, mas colaborar com esse mundo, e aí, né? Colaborar para que a consciência seja uma consciência ingênua, uma consciência não problematizadora, né? De aceitação desse mundo, de apatia, de indiferença, né? De não relação crítica, sem nenhuma praxis ativa com o mundo, sabe? A filosofia, a religião também pode colaborar para isso. Nós temos indivíduos, né, religiosos ou indivíduos filósofos que são apáticos ao mundo, que são indiferentes ao mundo, que não participam do seu tempo, né?
A religião pode alienar, a filosofia também pode alienar, né? Na medida que eu estudo um filósofo, mas eu não participo do meu tempo, eu não articulo, né, o que eu sei sobre o meu filósofo no meu tempo. Embora a filosofia seja racional, seja crítica, ela pode também ser alienante, como a religião também pode, né? Na medida em que se a religião prega um outro mundo, prega uma vida extra-mundana, né? Uma vida celestial, esse é o fim, essa é a finalidade, né? O religioso pode crer nisso e acreditar que ele não tem nada a ver com esse mundo, né? Ele não precisa melhorar esse mundo, não precisa intervir nesse mundo, né? Porque um outro mundo lhe espera, né? E tem uma relação de aceitação. Assim também o filósofo pode conhecer o direito, conhecer o Estado, conhecer a justiça, mas só dentro da sua bolha, né? Só dentro da sua escola, só dentro da sua academia, né? Sem nenhuma prática, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma relação, né, problematizante, né? Sem nenhuma uma intervenção nesse mundo. Né? E aí é uma filosofia que me parece que não é uma ferramenta, né, para pensar o presente, né? Para se fazer presente no presente. Mas é muito instigante, viu, Marcos, essa relação, né, do Feuerbach com a filosofia moderna, mostrando, né, a dificuldade da filosofia moderna presa à academia, a falência do pensamento, né, o pensamento que ainda não se fez presente, certo? A discussão, né, do espírito. O espírito, ele, na verdade, também tem um cérebro, né? Ele também tem uma matéria, ele não é totalmente livre, ele tem um corpo, tem uma natureza, ele tem uma natureza fora dele, ele não é absoluto, ele não é independente, ele não é autônomo, né? A gente, claro que a gente não age de forma mecânica, de forma, né, dada pelo orgânico, a gente é livre, mas é um livre sob condição, a gente não é livre de forma absoluta. Até o nosso pensamento, o nosso espírito também tem matéria, tem um cérebro, né? Tem uma cabeça, tem um corpo, está alojado a uma natureza, está alojado a um ambiente, a um contexto, a uma história, etc. Né? Então, a gente tem que levar em consideração essas mediações, né? E não tomar o espírito como independente, como autônomo. Né? E ele faz toda uma crítica a uma tradição aqui espiritualista, né? A uma tradição de filósofos, especulativos, que a maioria tratou liberdade só no campo do pensamento, só no campo da abstração, né? Só no campo do vazio. É uma liberdade sem contexto, liberdade sem relação com a natureza, sem relação com o meio ambiente, né? Sem relação com as condições objetivas da própria liberdade. Né? A discussão do Feuerbach, né, com os filósofos modernos é muito intensa, né? E muito crítica. Né? Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço, professor, belíssima exposição, resposta. Eu, professor, já estamos chegando a 9h20. Mais perguntas. Eu queria fazer uma última, porque eu não resisto. Eu posso fazer só uma propaganda, Marcos, nesse livro? Natureza e Liberdade em Forma e Marca. Qual a editora, Isso. professor? É PHI. Editora PHI. Depois o senhor envia umas fotos para a gente publicar no nosso Instagram. Professor, eu queria aproveitar a sua presença como especialista do Forma, que eu estudo Kierkegaard, então eu tenho uma certa admiração assim direta ao Forma, né? Eu tenho uma lembrança de uma leitura, acho que das preleções da Ciência da Religião do Forma, não sei se estou correto, mas eu lembro que no início ele faz uma certa recapitulação das várias obras que ele escreveu, marcando que tem várias perspectivas em cada uma delas, mas ele mostrando que tem algo em comum, que é a religião, a crítica à religião. E depois, a lembrança que me vem, não sei se estou correto, ele faz uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma descrição, uma espécie de uma apologia à vida simples, à vida no campo. Não sei se a minha memória está, né, equivocada. Né? E aí, como ele tem essa, vamos dizer assim, uma confissão de fé, não a Deus, mas ao homem, à humanidade, né? Eu queria escutar do senhor assim, em que medida assim, essa relação com a natureza, com a vida simples do campo, não o tornou um romântico, que eu sei que ele não é um romântico, né? Mas o romantismo também é um movimento em oposição ao idealismo e tem um dos aspectos, esse contato com a natureza, né? Eu não sei se a minha lembrança, a minha memória falha, mas fiquei com isso na cabeça. Queria escutar o senhor. O Feuerbach ele não tem, né,
Aqui, peraí, só ver aqui. Pedir aqui. É, peraí. Eu estou colocando aqui, se vocês puderem dar uma olhada. Só um minutinho. Tá me ouvindo, Marco? Muitos vão acusar, né, o pensamento de Feuerbach de um pensamento romântico, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, o Feuerbach ele foi expulso da academia, né? Ele foi proibido, né, de falar em espaço público, né? O século XIX era um século muito difícil. O próprio Marx queria, né, também se tornar professor, se tornar professor, o seu professor, né, de ponta, que era o Bruno Bauer, e depois o Marx vai escrever, né, a Sagrada Família, na qual ele vai criticar o Bauer e os irmãos, né, do Bauer, que é uma família Bauer, né? Sagrada Família é a família Bauer, né? Mas o professor dele, Marx, o professor era o Bruno Bauer, que era um neo-hegeliano também, um crítico, né, de Hegel, e o Bruno Bauer perde também a academia, ele é expulso da academia. O Feuerbach também é expulso da academia, né? Então, assim, a ida do Feuerbach para o interior, para Dorf, não foi uma escolha, né? Foi uma situação em que ele não tinha como mais viver na capital, né? Não tinha mais condição de atuar na universidade, né? Ele não tinha permissão de aparecer em espaço público, né? Então, vários intelectuais foram expulsos da universidade, né? Ou perderam a cátedra, né? Não podiam falar de crítica à religião, crítica ao Estado, né? Então, era uma situação muito, muito complicada aí no século XIX, né? Agora, o Feuerbach, ele chega a ser, né, militante do Partido Social Democrata alemão, embora não ativo como Marx, né? Marx chega a convidar o Feuerbach para participar dos movimentos, né, socialistas do século XIX. O Feuerbach fica muito retido ali na DOF, né, no interior, vamos dizer assim. Muitos já tinham até o Feuerbach já morto, né? Ficaram muito admirados ao saber que ele ainda estava vivo, etc., né? Então é isso, eu não sei se resgatar elementos aqui mais interessantes, essa questão do romantismo, né? Tá? Mas o Feuerbach, ele era um catedrático, assim, né? Preparado para dar aula, para ser professor, né? Eh, não era um filósofo, vamos dizer assim, né? Retirado do mundo, né? Era um filósofo, vamos dizer assim, tinha uma preocupação com as questões básicas do seu tempo, é tanto que essa crítica ao Estado teológico, né, isso é muito importante na Europa. Quando o Feuerbach diz que tudo aquilo já foi feito, fazendo alusão à contribuição do Feuerbach, mas não quer dizer que a religião foi superada, né? Ela saiu da esfera pública, ela saiu do Estado, né? O Estado agora é laico, mas a religião se encontra forte no mundo existente, né? Ela se encontra forte, vamos dizer assim, né? Na sociedade civil. Né? O Estado laico não quer dizer o Estado ateu, não quer dizer a superação definitiva da religião. O próprio Bruno Bauer, o próprio Marx, o próprio Feuerbach tinha clareza disso. A emancipação política não é a superação plena da religião, é a retirada da religião da esfera pública, é a tirada da religião do Estado, né? É o redirecionamento da religião para a esfera privada, ou seja, a religião ser uma atividade privada, né, uma comunidade privada. Isso foi uma conquista dos modernos, né? Que hoje a religião está voltando com mais força, com mais vigor, querendo novamente ocupar o espaço público, né? Querendo dominar a política, dominar o Estado, e através da política dominar a consciência dos indivíduos. Que isso é pré-moderno, é uma vitória dos modernos, né? Dizer, olha, a gente respeita a religião pode ser, mas ela tem que ser uma efetivação do Estado moderno, ela tem que ser uma atividade de uma comunidade privada e da sociedade civil como outra. É não querer mais, né, dominar o Estado, né, dominar
política através de princípios religiosos e dominar os indivíduos. Então, o Feuerbach, o Nobel, o Marx tinha ciência disso. Ali não é superação cabal da religião. A religião está forte no mundo privado, né? No campo da sociedade civil. Não houve a morte de Deus, né? Não houve aqui, vamos dizer assim, né? E não está havendo a vingança de Deus. Deus continua na modernidade, a religião continua na modernidade. Né? Houve apenas o deslocamento, a retirada dela da esfera pública, a retirada dela do Estado, a retirada dela da querer ser uma esfera universal. Ela é universal, mas dentre outros universais. Né? E o Feuerbach era muito consciente, muito engajado nesses temas, da crítica à filosofia fechada, da crítica ao sistema. Né? Você tem um Fichte, deu um passo para o Fichte, o Fichte passa para o Schelling, o Schelling passa para o Hegel. A filosofia foi comumente assim, né? Ou seja, de um filósofo criticando o outro, de um sistema criticando o outro. Mas a filosofia tem que sair, ela tem que, né, se fazer presente no mundo dos indivíduos. A filosofia tem que estar presente no seu tempo. Daí ele escreve a filosofia do futuro. Né? Ele escreve, como você falou muito bem, a reforma da filosofia. Nós temos que reformar, fazer a filosofia que ela se torne comum, que as pessoas filosofem, que a filosofia pertence às pessoas, né? Ela se torna como religião. Como é religião, todo mundo é religioso. A filosofia tem que ser assim, uma atividade comum dos homens. Né? Ou seja, que os homens filosofem, que os homens pensem de forma crítica, de forma filosófica, né? E que a filosofia saia dos muros da filosofia, dos muros da academia. Né? Eu coloquei, pessoal, não sei se vocês estão vendo, né? Aí, muito grato. E tem aí, né? Um pouquinho, quem tiver interesse, né? Sobre esse livro. É um livro bem cuidado, bem escrito, certo? Linguajar acessível, né? Mas um livro bem cuidado sobre Feuerbach e Marx, certo? Então, quem tiver interesse em adquiri-lo pela editora FI, né? É um livro que acho que vale a pena adquiri-lo. Vou colocá-lo aqui, peraí, para quem quiser. Deixa eu ver aqui. Não sei se... Você está aí? Não? Então, Marco, né? Excelente, professor. Também vamos divulgar no nosso Instagram, tá certo? Professor Fico muito Eduardo, grato. eu, Ah, antes de conceder a palavra para suas considerações finais, gostaria de agradecer os nossos estudantes aqui. Gostaria de agradecer a Anderson, né, funcionário aqui da escola, que ficou tanto à tarde preparando como agora à noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês, dos estudantes, professor Benjamin, professor Matheus, professor Ana Monique, professor Deda e o professor Costa, da escola e nosso professor Eduardo Chagas, muitíssimo obrigado por essa aula que abre o nosso semestre, né? Nos dá um fôlego, né? Para trabalhar. Né? Espero que a gente possa estreitar laços em outros momentos, com certeza. palestras. Estamos, professor, acho que no ano que vem vamos começar a discutir a possibilidade de um mestrado acadêmico, de construir Muito bem. uma PCM, talvez uma linha em filosofia da religião, e possivelmente ele vai convidá-lo para participar. Muito obrigado, viu? Então, professor, fique à vontade para as suas considerações finais. Queria agradecer muitíssimo, né? De coração, novamente, ao professor Benjamin Góes, agradecer a você, Marco Érico, agradecer ao Departamento de Filosofia, agradecer à Universidade, né, Estadual do Rio Grande do Norte,
agradecer aos estudantes que estão aqui ainda, né, presentes, agradecer aos amigos, aos colegas de coração, todos que estão aqui colaborando com a sua presença, socializando, né, nosso conhecimento, nossa experiência, e dizer que minha intenção foi apresentar o Feuerbach, tentar convidá-los para conhecê-lo, para lê-lo, um autor que é, vamos dizer assim, né, final do idealismo alemão, muito importante para o diálogo com os filósofos contemporâneos que vão bater em Hegel, né? Ele é um crítico de Hegel, um crítico do idealismo alemão, é um crítico da religião, né? É um crítico daqueles que negam a sensibilidade, que negam a natureza, é um crítico do cientificismo, é um crítico do racionalismo, um crítico do idealismo, tem uma relação muito interessante com Nietzsche, o próprio Nietzsche leu, né, o escrito Feuerbach, tem uma relação, pode fazer uma relação muito interessante com Schopenhauer, com Nietzsche, com Marx, com Engels, né, com Bruno Bauer, com Hegel, com os neo-hegelianos, com o Bruno Bauer, com o Stirner, com o Bruegel, é um autor, por exemplo, o Habermas, né, o Levinas, a relação entre eu e o tu, é um autor que dá para pensar a questão de uma ética ecológica, de uma ética ambiental, é um autor que nos dá elementos para pensar a questão da sensibilidade, a questão da música, né? A questão do futebol, da religião hoje, do dogmatismo, né? Religioso hoje, né? Ou assim, desse retorno à religião de uma forma dogmática. Então, assim, é um autor que precisa ser revisitado, precisa ser lido, né? Precisa ser tratado como um autor que tem um pensamento próprio, né? Não uma mera transição, né, do Hegel para o Marx, né? Ou seja, ou um mero autor, um mero pensador que já fora superado por Marx, como eu falei aqui. É um autor que quer resgatar o homem, tratar o homem na sua plenitude, o homem não só como pensamento, mas o homem também como sensibilidade. E a sensibilidade, o sentido como algo constitutivo do homem. O homem também como poder, como potência, né? O homem como uma totalidade mais plena e não só como pensamento. O homem como ser natural, um ser finito, que veio da natureza como uma necessidade, um ser de pureza, um ser da finitude, afirmar o homem com a natureza, resgatar também a natureza, uma natureza não como produto do Espírito, não como produto de Deus, a natureza não como criada pelo homem, nem criada por Deus, a natureza com a autodeterminação dela, a natureza como autônoma, mas ela precisa também da parceria, da cooperação do homem, o homem precisa da natureza, e que o homem e a natureza, né, eles são complementares, né? E um projeto emancipatório não pode ser só do homem, só da natureza, mas sim do homem interligado com a natureza e a natureza interligada com o homem. Esse aí o pensamento foi resgatar a plenitude do homem, resgatar a plenitude da natureza, repensar uma relação humana do homem com o outro, do homem com o tu, e da relação do homem com o tu e com o tu, ou com um não eu, o outro que é a natureza, né? E aí pensar uma nova forma de sociedade em que o homem seja reconhecido pelo diferente, uma nova sociedade que cuide também da natureza, que preserve também a natureza, né? E que espero que esse futuro que o Feuerbach, né, defendeu, que seria a filosofia, seja, vamos dizer assim, essa filosofia do Feuerbach, né, no nosso presente, que nós saiamos daqui tocados por esse rio de fogo que é o Feuerbach, né? E que a gente o revisite, que é um filósofo de extrema importância, uma leitura muito agradável, muito, muito, muito acessível, né? A gente tem poucos textos, mas são muito deliciosos de serem lidos, muito bem escritos. Fábio é um grande conhecedor, né? Com erudição imensa, grande conhecedor de teologia, sabe? Um grande conhecedor do Kant, conhecedor de Spinoza, a relação do Spinoza é interessante, com Leibniz, né? Com Hegel, sabe? Com Malebranche, né? Um escrito dele sobre a história da filosofia moderna, belíssimo. Eu tenho muitos textos também escritos sobre Feuerbach que estão no meu canal. Se você olhar meu canal, tem canais, tem comunidade, tem um item lá que tem início, é sobre lá embaixo, tem meus textos, né? Livros que são gratuitos, pode ser baixado, né? Você pode ler alguns textos meus sobre Feuerbach, né? Esse livro internacional, tem um artigo meu que está saindo agora, que adquiri-lo, para o Érico e para o professor Érico, né? Marco Érico e para o professor Benjamin Blois.
E aí quem tiver interesse, como eu falei no início, pode conversar com esses 2 professores e adquirir esse livro atual, escrito por diversas mãos, diversos autores, mas todos eles são feuerbachianos, são autores, né, recentes, autores atuais e atualizados, né, que estão atualizando o pensamento de Feuerbach. E dentre esses eu estou lá com um artigo dando minha contribuição também para a retomada, né, do pensamento de Ludwig Feuerbach a nível internacional. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Boa noite. Professor Eduardo, muitíssimo obrigado. Desejo uma boa noite, bom descanso, saúde e felicidade. Paz e bem, professor. Paz e bem. Muito obrigado, meu querido. Boa noite.